Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, abençoe, iluminando o entendimento, abrindo os olhos espirituais, dando discernimento para que todos venham ter conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. E mais, que ele venha abrir os olhos do entendimento para que as pessoas venham perceber, venham ver que os fatos, a realidade que nós vivemos neste mundo é triste, é horrorosa, é cruel, é terrível. Tão terrível, que Deus, na sua infinita misericórdia, deixa a gente ver com os olhos físicos o que está acontecendo nesse mundo. Você sabe, não precisa a gente falar, descrever o que está acontecendo nesse mundo. Mas, logo mais, só para você ter uma ideia, logo mais, às 3 horas da tarde, nós estaremos postando aqui uma reportagem que fala desses dias terríveis. Você pode não ter olhos para ver, mas você tem ouvidos que podem ouvir. Ouvir o que espera para esta terra, o que está aguardado, o que está reservado para as bilhões de pessoas deste mundo. Bilhões de pessoas. Logo mais às 3 da tarde você vai ver uma reportagem, não é o texto bíblico, mas está se cumprindo os fatos de hoje, 25 de agosto. Hoje, 25 de agosto de 2024, nós temos um entendimento, fatos realísticos, verdadeiros, que comprovam o que espera para este mundo, o que espera para toda a humanidade. A Bíblia fala, o evangelista, o profeta, o servo de Deus, João, o apóstolo João, na sua visão na ilha de Patmos, que Deus lhe deu, fala do quinto selo, ou melhor, do quinto anjo que tocou a trombeta. O quinto anjo que tocou a trombeta. E você vai ver nessa reportagem que este anjo parece que já tem a trombeta na mão, na boca. Você vai ver hoje, às 3 da tarde, se é que ainda não viu essa reportagem, mas vale a pena você prestar atenção. Hoje, às 3 da tarde, nós teremos essa reportagem aqui, que está acontecendo hoje, neste mundo. E eu quero que você tenha conhecimento para que você venha conferir com a palavra de Deus os fatos de hoje, de forma que ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia. Não, você sabia. Você não vai dizer, você não vai poder dizer, eu era ignorante com respeito a isso. Não, você vai saber. E você vai conferir os fatos de hoje com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Diz o texto sagrado, o que reserva para este mundo, que naqueles dias, que é o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, naqueles dias, os homens buscarão a morte
e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Que venha a ser esse texto? O que está por trás dessa revelação? Você pode ter uma ideia, eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, você pode ter essa ideia com esses fatos que nós vamos ver. São fatos realísticos. Hoje, às 15h, você pode assistir isso. Esse fato aqui, nós vamos colocar aqui, postar tanto no Instagram como no Telegram. E você deve ver e avaliar a sua vida, a sua alma, o destino. Qual é o destino final da nossa alma, da sua, da minha, da alma de mais de 8 bilhões de seres humanos? Eu estava pensando, eu estava raciocinando diante dos textos bíblicos. Eu estava pensando no que reserva para a alma humana, porque só existem 2 opções, ou melhor, só existe um caminho, Jesus é o caminho, mas quando se vira as costas para ele, que deu a vida dele, que gemeu por nós, por todos nós, e as pessoas ainda assim fazem pouco caso dele, essas pessoas não têm ideia do sofrimento, da dor que está reservado para elas depois da separação do seu corpo, quando a sua alma se separar do seu corpo. Porque, presta atenção, amiga e amigo, os meus olhos, a minha alma vê através dos meus olhos. A minha boca é usada pela minha alma para falar, para divulgar a palavra de Deus, para tocar a trombeta. A minha alma usa os meus ouvidos para ouvir, dar atenção à palavra de Deus. A minha alma usa o meu corpo para viver neste mundo materialista. A minha alma está viva, permanentemente viva, enquanto ela não deixa o meu corpo, enquanto não sai do meu corpo. Ela está aqui, se exprimindo, falando com você. Ora, mas um dia ela vai se separar desse corpo, do meu corpo, e vai para onde? Para onde vai a minha alma quando se separar desse corpo? Eu sei para onde ela vai. Eu tenho consciência. O meu espírito, a minha consciência, a minha inteligência, o meu racional me garante pelo Espírito Santo para onde ela vai. Então, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza absoluta, de tal forma, tão certo como 2 mais 2 são 4. Agora, o que me chama, melhor dizendo, o que me faz sofrer é saber que a maioria das pessoas foram chamadas, mas
não deram ouvidos à voz do Senhor Jesus. Ele chamou muitos, mas não se deixaram escolher, não quiseram ouvir a sua voz. E essas pessoas, a maioria, vai sofrer nas profundezas do abismo. E eu estava pensando, imaginando exatamente o que esse texto sagrado diz. Os homens buscarão a morte, mas a morte vai fugir deles. A morte vai fugir deles. Muitas pessoas, quando a pessoa tem uma depressão, um vazio na sua alma, elas querem morrer, porque elas não se sentem confortáveis em lugar nenhum. Não há nada nesse mundo que possa satisfazer aos seus desejos. Nada pode amenizar sequer a dor do vazio da alma. Isso Deus até permite, Ele permite, para que nós tenhamos ideia, para que nós possamos pesar o que está reservado para aqueles que têm negado o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Porque se aqui na terra as pessoas que têm vazio, que têm depressão, não conseguem lidar com essa situação, então muitas delas dão fim à sua vida aqui na terra. Mas para onde vão as suas almas? Essa é a pergunta. Para onde vão as suas almas? A Bíblia fala que o lugar de tormento não cessa. Naquela história contada pelo próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse, e só ele podia falar sobre esse assunto que vem depois da morte. Só Jesus podia falar, porque ele é Deus, ele sabe, ele sabia. E ele conta aí essa história lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31. A partir do versículo 19 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, a partir do versículo 19. Leia com carinho. Você vai saber o que acontece com a alma do salvo e o que acontece com a alma do perdido. Você vai saber disso. Mas, aqui na terra, quando a pessoa está com depressão, ela busca a morte. Quando a pessoa tem um vazio na alma, ela busca a morte. Ela busca a morte e, às vezes, ela acaba com a sua vida. Ela consegue morrer. Quer dizer, ela consegue se separar do seu corpo aqui na terra. Mas para onde ela vai, ela não tem como fugir. Ela não tem como resolver esse problema, fugir da dor, do vazio da alma, a dor da depressão. Ela não tem como fugir. No lugar de tormento eterno, diz o texto sagrado, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quer dizer, quando a pessoa descola, quando a alma descola do corpo, quando essa alma está perdida, que morreu ou está
separada de Deus, não quer Jesus como seu Senhor, não quer se submeter ao reino, ao governo do Senhor Jesus, do Espírito dele, então essa pessoa, com certeza, ao partir para a eternidade, ela pode morrer, o corpo dela pode morrer, ela pode tirar a vida dela aqui na terra, mas para onde vai a sua alma, não tem como ela fugir da morte. E eu estava pensando nisso, porque eu sei que muita gente, infelizmente, está passando para a eternidade sem a salvação. Muita gente. Então, eu queria que você soubesse que quando a pessoa parte para a eternidade sem Jesus, o que acontece? Lá na eternidade, ela vai para um lugar chamado lugar de tormento eterno. Nesse lugar de tormento eterno, a alma não tem como fugir. Você sabia que a alma não morre? Não existe morte para a alma. Não há como morrer. Você sabe que tudo que o homem cria tem prazo de validade. Mas o que Deus cria não tem prazo de validade. E ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, perfeitos. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com perfeição. Então, quando a pessoa nega, vira as costas para ele, e a sua alma descola do seu corpo, ela vai para o lugar de tormento eterno. Nesse lugar de tormento eterno, é tormento. Aqui na terra, quando a pessoa tem uma depressão, um vazio na alma, você sabe o que eu estou falando. Ela toma um remédio forte, ela consegue dormir. Há remédios que dopam as pessoas, elas ficam dopadas. Há pessoas que vivem dopadas 24 horas por dia, porque acaba o efeito do remédio, ela toma novamente outro para ficar dopada, porque elas não querem viver neste mundo. Mas lá para onde vai a alma dos perdidos, não tem remédio, não tem médico, não tem ansiolítico, não tem nada que possa aliviar a dor da alma. Nem mesmo ela se cansa de sofrer. Não, ela vai continuamente sofrer, gemer, como muitas estão sofrendo, como você pode ver lá no texto que Jesus fala do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Leia com carinho. Então, quando a pessoa entra no lugar de tormento eterno, não tem mais jeito. Ela não pode mais, não há chance para ela, não há reza, não há missa, não há sacrifício, não há nada que possa mudar aquela situação. Eu digo, nem Deus pode mudar aquela situação. Nem Deus, porque foi Ele que já determinou. Então, amiga e amigo, quando a pessoa chega lá, quando a alma está perdida e entra, dá entrada no tormento eterno, não existe sono. Não há como ela dormir nem um segundo. O tormento é contínuo. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite que nós vejamos, tenhamos consciência do que é o tormento aqui na terra. A gente tem conhecimento disso, porque a pessoa que vive sob o sofrimento da depressão, do vazio da alma, ela não tem sossego, mas toma um calmante forte, então elas ficam desmaiadas. Mas lá
no lugar de tormento eterno, não tem remédio. A alma fica sofrendo, fica sendo atormentada 24 horas por dia. Não há sono, não existe sono, não existe descanso. Não existe descanso para a alma que dá entrada no tormento eterno. Está aqui escrito: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Aliás, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Você sabe lá o que é isso, minha amiga, meu amigo? Você já imaginou? A morte fugir das pessoas, das almas que deram entrada ou que dão entrada no tormento eterno? Mas por que elas vão para lá? Porque elas simplesmente têm negado Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Jesus deu a vida dele, gemeu, sofreu, urrou de dor. Ele sofreu tanto, que chegou ao ponto de orar 3 vezes consecutivas. 3 vezes ele orou: Pai, passe de mim este cálice. 3 vezes. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o Pai não atendeu o pedido dele. Ele pediu 3 vezes. Sabe lá o que é o filho pedir ao pai 3 vezes: passe de mim este cálice? E o pai diz: não, eu não posso fazer isso. Você foi aí justamente para cumprir essa missão. E Jesus aceitou e foi até o fim. Ele urrou, ele gemeu, ele sofreu, porque ele estaria carregando o pecado de toda a humanidade no seu corpo para o túmulo. Mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Porque você ainda não se rendeu ao que Jesus fez por você. Só isso. Você ainda não se submeteu a ele. Você ainda não o deixou reinar dentro de você, dentro do seu coração. E aí? Ele não pode impor a vontade dele para você. Ele coloca a vontade à sua disposição. Por isso que eu sempre oro aqui, que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos, os olhos de entendimento, para que você possa compreender a vontade dele, para que então você não seja mais uma pessoa que venha se somar àquelas que estão agora, neste momento, urrando no lugar de tormento eterno. Essas pessoas gostariam de ser visitadas pela morte, mas a morte vai fugir delas. A morte vai fugir delas. A morte foge delas. Está aqui escrito. Minha amiga, meu amigo, que este alerta venha abrir os seus olhos, seus ouvidos espirituais, para que você possa entender e então cuidar da sua alma. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos aqui de volta. No dia 2, na segunda-feira da semana que vem, às 3 da manhã, nós estaremos fazendo vigília de pijama aqui. Tá bom? Ao vivo. Se você quiser se programar, então dia 2 de setembro, às 3 horas da manhã, horário de Brasília, estaremos fazendo uma vigília. Isso vai ser transmitido
por todos os meios de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus, YouTube, Instagram, Telegram, tudo vai ser transmitido, televisão, rádio, tudo que nós tivermos para passar para as pessoas, para fazê-las participarem desta vigília, nós vamos fazer. Quem tiver ouvidos para ouvir, que venha e seja abençoado com o recebimento do Espírito Santo, o Espírito da vida eterna. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.